Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra Coração. Vocês viram o programa anterior? O presbítero Neilson conversando com João Vitor acerca do cristão e a pena de morte. Meu Deus, que programa esclarecedor. Você viu a responsabilidade do cristão? Você viu a responsabilidade do Estado? Então, não esqueça de ter isso claro em seu coração, orar sobre isso e também orar sobre o seu coração como você sendo responsável dentro da sociedade. Mas hoje retornando com o pastor Glauco, e a alegria é imensa, pastor, ter o senhor aqui com a gente. Eu já fiz a sua apresentação no programa anterior, quando nós conversamos sobre família, mas hoje nós conversaremos sobre o cristão e a universidade. Fazendo uma apresentação bem rápida, pastor Glauco, casado com Érica Magalhães, pai de Glauco Neto, pastor da Igreja Batista Moriá, graduado e mestrado na UFC, doutor em Sociologia, graduado também em Teologia, doutor em Ministério e especialista em Teologia Histórica e Dogmática. E também professor universitário e fundador da Comune, que já eu quero saber o que é a Comune. Mas só que antes de nós chamarmos a vinheta, por favor, dá só um oi para os nossos irmãos que estão acompanhando nosso programa de hoje. Bem, eu queria desejar aí tudo de bom para todos que estão nos ouvindo. Espero que o programa de hoje seja edificante para todos que estão aqui, que possamos trazer respostas esclarecedoras. Perfeito. Da mesma forma como família não envolve só um casado, envolve a família, como nós conversamos, o cristão universidade também não é de interesse somente dos jovens que entrarão e que estão na universidade, também é de interesse dos pais, porque nós é que enviamos nossos filhos para as universidades, né? Verdade. Pastor? Então, assim, para a gente iniciar, eu queria ler um dado de 2014 que diz assim: segundo as pesquisas apresentadas em 2014 por Ayrton Dias, professor da Universidade Federal de São Carlos, ele diz que cerca de 64% dos jovens que entram nas universidades afirmam serem cristãos. Porém, eles concluem seus estudos abandonando a sua fé. Além disso, 83% dos jovens deixam de frequentar a igreja depois que são graduados. Vamos conversar sobre isso, então fica com a gente e roda a vinheta. Voltando aqui na vinheta, já com o pastor Glauco, querendo ganhar tempo e a gente ter tempo para conversar sobre esse assunto do cristão e universidade, eu como líder de jovem, eu como pai principalmente, é um desafio que inquieta meu coração, mas eu creio que o Senhor nos dará essa luz e não só nos dará essa luz, mas nos chamará à responsabilidade, né? Como luz, né, pastor? Verdade. Pastor, antes da gente entrar nas perguntas, eu queria que o senhor falasse sobre a Comune. O que é Comune? Pronto. Comune significa comunhão universitária evangélica. Porque o que é que nós percebemos? Como foi dito aí nas estatísticas mencionadas, muitos jovens, ao entrarem na universidade, eles vão se deslocando de suas convicções iniciais. Certo. Isso acontece por várias razões. Primeiro, eles ficam muito expostos a uma agenda ideológica totalmente contrária ao cristianismo. Dentro de um ambiente em que, para eles terem aceitação, eles precisam pelo menos não se opor àquilo que está sendo ensinado lá, contrariamente aos preceitos cristãos. E aí, ao mesmo tempo, eles vão avolumando suas atividades, passando a ter mais exigência de estudo e tal, e vão, por isso, tendo menos tempo para a igreja e para a frequência assídua, muitas vezes, aos cultos, deixando, portanto, cada vez mais a exposição à igreja, aumentando cada vez mais a exposição a esse outro lado, que não é meramente formativo do ponto de vista cultural, mas que tem uma agenda ideológica intensa lá dentro, que está em oposição aos valores cristãos. E aí muitos vão esfriando na sua fé. Nós percebemos que os pastores, com toda boa vontade, procuram preparar os seus membros, os membros das igrejas, né, para a apologética, a defesa da fé, mas eles muitas vezes desconhecem o tipo de argumentação que está acontecendo dentro das universidades e desconhecem as modas que estão se alternando dentro das universidades, modas ideológicas, né? Quando a igreja vai tomar conhecimento em suas revistas de escola dominical, ela tem um atraso. Ela está conhecendo uma que já passou, enquanto que já tem uma
que já está aparecendo. Assuntos quando se fala acerca de impresso já tem um atraso de informação, né? Pois é. Quanto mais nessa atualização de informação de jovens, né? Que é diário, né? Exatamente. Então há essa dificuldade. Por outro lado, nós temos aqueles movimentos de evangelização muito importantes que trabalham Sim. dentro das universidades, de evangelismo e tudo, mas eles trabalham com essa questão da evangelização, não com a questão da formação da cosmovisão, com a questão da cultura cristã e tudo mais. E, às vezes, quando chega um determinado momento da formação universitária, a pessoa vai ter que fazer estágio, coisas desse tipo, e ele mesmo começa a deixar de ser frequente nesses grupos de evangelismo que são, como tenho sempre dito, importantes. A Comune, portanto, não vai substituir esses grupos de evangelização, ela vai fortalecê-los, incentivá-los no que puder. Ela vai ter uma função, digamos assim, pastoral, ela vai dar uma extensão à atividade dos pastores dentro da universidade. O nome é Comunhão Universitária Evangélica porque se nós formos pegar os evangélicos que estão fazendo um curso, que estão fazendo outro curso, eles vão ser, obviamente, um grupo pequeno. Sim. Mas se você uni-los todos, se perceberá que eles têm uma grande presença dentro da universidade. A sensação de ser minoria, de ser um pequeno número, às vezes gera uma baixa estima que torna a pessoa vulnerável a ceder para o outro lado para ganhar aceitação. Então a gente faz cultos de confraternização, cultos que reúnem os cristãos de todos os cursos, de todas as faculdades, bem como professores evangélicos de todos os cursos de faculdade. Sim. Então nesse curso, juntando todos, dá aquela sensação de que nós somos mais, de que nós temos um número representativo dentro da universidade. Nessas oportunidades dos cultos, nós temos pregações apologéticas, tratando de temas que estão dentro da ambiência universitária, sob uma perspectiva cristã. Também há uma grande oportunidade de alunos encontrarem professores de sua área que são evangélicos. Se não tem na sua faculdade, tem na outra que vai estar lá. Perfeito. Se ele está fazendo um determinado curso e pensava que não tinha um professor evangélico, ele descobre que tem. Então tem essa outra oportunidade. Esses cursos têm esse valor de fortalecimento da nossa identidade. Mas nós não fazemos só os cursos, nós fazemos simpósios. Nesse simpósio nós escolhemos temas, já fizemos sobre o design inteligente, já fizemos sobre educação envolvendo homeschooling, problemas de ideologia de gênero nas escolas, já fizemos um bem multifacetado com palestras na área de história da ciência, palestras sobre o papel do cristianismo na formação das universidades, palestras sobre inteligência artificial, mostrando a superioridade da inteligência que Deus nos deu e tudo mais. E aí a gente faz esse simpósio com vários professores de diversas áreas palestrando sobre temas de seu conhecimento dentro de uma perspectiva cristã. Perfeito. E criando para os estudantes aberturas de possibilidades para seus TCC, seus trabalhos de conclusão de curso, para que eles possam fazer algo que seja relevante do ponto de vista cristão, para que eles possam falar sobre os assuntos de sua área dentro de uma perspectiva cristã. E ali cria também aquela oportunidade de um aluno ouvir um professor de sua área falando sobre um tema, chegar lá, professor, me dê mais literatura, me faça mais indicações de livros e tudo, porque nós temos, dentro de todas as áreas do saber, autores cristãos que falaram sobre aquelas áreas, sobre determinados temas, dentro de uma perspectiva condizente com a nossa fé. Mas os professores universitários, que obviamente na sua maioria não são cristãos, vão sonegar informação sobre esses autores, vão privar os alunos desses autores, vão colocar só os autores de sua preferência. Às vezes o aluno se sente encurralado. Como é que eu vou escrever? O que é que eu vou escrever com esses autores aqui? E o problema não é só sonegar essas informações, o problema é incluir outras informações. Exatamente. Aí a pessoa fica achando que ela não tem outra possibilidade senão aquela dada pelo professor, senão dentro daqueles limites de autores que o professor lhe fez conhecer. Mas aí um professor cristão vai dar acesso a outro tipo de literatura, a outros autores. E aí a pessoa vai poder fazer um trabalho que vai ter aceitação acadêmica, porque os autores que ele vai mencionar para ela são autores respeitados no meio acadêmico,
e ao mesmo tempo que tem uma posição condizente com o cristianismo. Então elas vão poder se sentir à vontade dentro da academia, dentro da universidade, porque vão poder pensar os assuntos de sua área com autores que eles terão que, do outro lado, aceitar, porque tem respeitabilidade, né? Mas que não eram conhecidos. Né? Muitas vezes até pelo próprio professor. Entendi. Mas uma vez que o professor identifique quem é, vai ter que aceitar que aquela pessoa tem peso de autoridade. E aí eles vão poder fazer seus trabalhos de conclusão de curso e tal, suas pesquisas, dentro de uma perspectiva condizente com a fé, de maneira que eles não se dividam em dois. Porque quando a gente se divide em dois, a gente é um na igreja, outro na universidade, e essa é a estratégia de muitos. Eu vou aqui fazer o que eles pedem, fazer da forma como está aqui, que é possível. Aí ele escreve uma coisa lá totalmente contrária àquilo que ele crê. Quando ele se divide, é um grande problema. Tem aquela história lá do médico e do monstro, né? Que é a pessoa exatamente que tenta isolar o seu lado ruim e o seu lado bom, né? Mas ela começa a perceber na história que ela está começando a passar mais tempo como monstro do que como o médico bom. Ou seja, quando a gente quer ser dois, o lado mal devora o lado bom. Sim. Né? Então a gente tem que realmente ser íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteiro, né? Não dividido. Perfeito. E aí a gente cria esses caminhos e possibilidades para que a pessoa continue sendo, dentro da universidade, o que ela é na igreja, em casa, uma pessoa cristã. Perfeito. Inclusive, eu até lembro a você, se você está aí no processo de elaboração do seu TCC, ou se o seu filho, ou se o seu sobrinho, alguém que você conhece, está nesse processo de elaboração, nós temos grupos que ajudam os seus filhos, ajudam o universitário a elaborar seu TCC dessa forma, tendo esse entendimento, como elaborar o TCC e essa organização que é um auxílio que a gente tenta dar. Inclusive no dia 31 de julho, que nós vamos ter um culto da Comune. Nós normalmente fazemos dentro das universidades, já fizemos na FACED, simpósios nós já fizemos na UFC, mas a gente não sabe daqui para lá em que grau de disponibilidade estarão os auditórios, então a gente vai fazer lá na Igreja Batista Moriá mesmo. Perfeito. Mas o tema vai ser exatamente essa questão da visão das coisas dentro de uma perspectiva cristã, né? Perfeito. Os acontecimentos que a gente tem visto se realizar no mundo, como é que a gente deve se posicionar, entender tudo isso, principalmente as últimas coisas, porque temos passado, né? Perfeito. A gente vai tratar exatamente de temáticas relacionadas a isso. Pastor, nós, quando iniciamos o nosso encontro de hoje, eu apresentei com uma estatística de 2014, né? E, para mim, ela por si só já me inquieta muito no coração. Mas, hoje, essa estatística ainda é real ou o cenário é bem pior? Bem, eu já ouvi até uma estatística que dizia assim, que muita gente sai da universidade, ou melhor, muita gente sai da igreja durante o tempo que está na universidade e depois volta. A questão é como volta, né? A questão é como volta. Então, eu noto que hoje, essas pessoas que seguem uma agenda ideológica deliberadamente anticristã, elas não querem mais tanto tirar a pessoa da igreja, elas querem reenviar a pessoa à igreja com outra mentalidade, para ela ir lá dentro desconstruindo, né? Então, a situação me parece até pior, porque hoje em dia não é tanto que pessoas vão entrando na universidade se afastando da igreja, mas elas vão mantendo nominalmente a identidade cristã, porém tendo toda uma ideologia que elas aprendem dentro da universidade incompatível com o cristianismo. Então, elas voltam para suas igrejas como missionárias dessa nova agenda ideológica, né? Para poder desconstruir dentro da igreja aquilo que se ensina, aquilo que elas aprenderam inicialmente. E elas percebem que elas têm uma grande oportunidade para isso, porque as igrejas são carentes de pessoas com titulação, pessoas com posições acadêmicas, e às vezes a igreja ela cai no erro, né, de valorizar, em detrimento
daquilo que é mais espiritual, a respeitabilidade secular. Vamos colocar aqui essa pessoa porque ela tem essa formação, tem esses títulos, ela tem essa posição e tal. Quando a igreja cai nisso, então ela atrai o problema, ela atrai o problema para si, né? Essas pessoas começam a ter uma voz privilegiada dentro da igreja, porque os próprios jovens dizem, vamos ouvir porque aquela pessoa ali fez um mestrado, aquela pessoa ali fez um doutorado, e nós começamos a valorizar não a fidelidade à escritura, né? Mas os títulos, as posições. Então, essas pessoas voltam à igreja realmente nessa posição privilegiada, mas para passar um discurso totalmente contrário àquilo que elas aprenderam. Então, o perigo maior que nós passamos hoje não é tanto de pessoas estarem entrando na universidade e se distanciando da igreja, embora esse seja um grande problema, né? Já é enorme esse daí, mas um problema talvez ainda mais grave seja daquelas pessoas que elas se distanciaram no coração da igreja. Sim. Mas elas estão voltando para a igreja agora para desconstruir, né? E às vezes quem dá a oportunidade não percebe isso no começo. Talvez quando vai perceber, aquela pessoa já teve uma grande influência, já fez um estrago muito grande, né? em tudo dentro da igreja. Meu nome é Patrícia, me congrego na cidade, tenho uma filha de 16 anos, a Lara Ellen. Em breve ela estará ingressando na universidade. A minha pergunta é em relação às amizades, né? E esses desafios vão surgir e eu queria saber quais as ferramentas necessárias eu devo saber para lidar com essas dificuldades que eu vou enfrentar quando ela ingressar na universidade. Relacionamento no sentido de amizade, de convivência, de grupos. Pronto. É importante para o cristão sempre entender que, fazendo amizade, ele tem uma responsabilidade para com Deus de compartilhar o Evangelho. Isso é uma coisa importantíssima, né? Ele nunca vê a amizade divorciada dessa missão que ele possui de transmitir, de comunicar o Evangelho. Outra coisa é que a pessoa se identifique logo como crente. Né? Eu acho isso muito importante, porque quando você não se identifica, você amanhã, já tendo ouvido muita coisa contrária ao Evangelho e não tendo ficado silencioso, vai ter maior dificuldade de assumir que é um cristão. Né? Porque você vai dizer, eles falaram tanta coisa aqui contra, eu fiquei tanto tempo em silêncio, agora eu vou dizer que sou, e vão perguntar, pai, como é que vai ser? Esse tempo todo a gente falou, a pessoa... Então, o melhor é a pessoa se identificar logo como uma pessoa cristã, né? Se possível, até levar uma Bíblia logo para a faculdade e colocar logo a Bíblia entre os seus livros, deixar transparecer a sua identidade, né? Para que ela possa ter a liberdade de assumi-la desde o princípio dos relacionamentos, para que a outra pessoa entenda que está se relacionando em termos de amizade com uma pessoa cristã, né? E ela também se sinta à vontade para evangelizar. Então, acredito que isso seja importante, né? para a vida cristã. Também entender que essas amizades que nós podemos ter numa faculdade, que são em função da convivência dentro do ambiente, talvez de atividades acadêmicas, elas não devem ser priorizadas a ponto de a gente esquecer as amizades da igreja, né? Os relacionamentos que nós temos com os cristãos, alguns dos quais poderão estar até dentro da faculdade. E se nós nos identificarmos, devemos estar junto com eles, né? Para nos fortalecermos mutuamente dentro daquele ambiente, né? Então, eu recomendaria isso, se identificar logo como cristão ou como cristã, né? Entender que toda amizade com uma pessoa não cristã envolve uma responsabilidade de lhe compartilhar Cristo, entender que nós não devemos ficar absorvidos tanto nessas amizades que esqueçamos as amizades com aqueles que são crentes,
buscar identificar quem são os crentes dentro da universidade e se aproximar deles e procurar também esses movimentos cristãos de evangelismo e todas essas coisas, a Comune e outros, para poder manter sempre firme a identidade lá dentro. Ok. Tem uma pergunta de uma jovem que acabou de ser aprovada num curso e ela tem esse vídeo para o senhor. Senhor, meu nome é Isadora e eu estou prestes a começar minhas aulas e eu sei que a universidade é um ambiente muito plural e eu vou encontrar muitas pessoas de opiniões diferentes. Qual seria a melhor forma de abordar os pontos divergentes sem parecer omissa e ao mesmo tempo não parecer preconceituosa? Bem, como é dito, né, o ambiente universitário é um ambiente plural, então o cristão deve usar esse pluralismo a seu favor, né? Se aqui é um ambiente de opiniões, de discussões, então eu devo trazer a minha opinião, eu devo trazer algum argumento, né? E me exponho à possibilidade de críticas, de divergências e tudo. É preciso deixar claro que nós não estamos tentando colocar nossa opinião de forma dogmática e nem queremos que os outros coloquem a sua de forma dogmática. Sim. Mas nós estamos exatamente respeitando esse pluralismo e trazendo a nossa opinião, né? Se todo mundo falasse a mesma coisa, seria muito chato o ambiente acadêmico, não teríamos nós possibilidade de pensar coisas diferentes e novas. Então, existir alguém que pense na contramão, que tem uma opinião que está divergente, é uma grande oportunidade de gerar novos debates, é uma nova oportunidade de mostrar outras possibilidades. Então, a gente tem que usar esse discurso que é por eles aceitos a nosso favor, para que a gente possa manifestar a nossa opinião. Nós também não precisamos transformar uma sala de aula num campo de apologética. O professor está lá expondo a aula dele e tal, e colocando aquilo ali. Às vezes eu posso ouvir e me manter silente, ele está fazendo uma exposição. Momento interessante para eu manifestar minha opinião na hora que ele emitir essa abertura, A né, oportunidade do parecer para que as pessoas Sim. comuniquem a sua opinião, ou mesmo durante a palestra dele ter gerado alguma discussão que crie abertura para eu dizer a minha opinião, porque se ele está expondo e eu vou naquela direção na hora da exposição, parece que eu estou, de certa maneira, confrontando, Sim. agredindo na hora que ele está expondo. Então é melhor esperar o momento oportuno para manifestar opinião. Sempre, já que a gente está num ambiente hostil às nossas perspectivas, fazendo uma introdução àquilo que vamos falar, dizendo que a gente não está querendo falar dogmaticamente, está querendo emitir opinião, mas que respeita opiniões contrárias e tal, e aí a gente fala o que a gente pensa. A gente prepara o terreno exatamente com o modo de falar deles, que ressalta uma postura dialógica, uma postura de abertura, uma liberdade de opinião, de expressão e tal. A gente reclama isso para nós e aí emite a nossa opinião, né? Uhum. Chega uma hora que um debate pode ficar muito desgastado, no sentido de que as pessoas nunca querem findá-lo, e aí o bom senso, né, a boa sensatez recomenda que a gente pare. O importante é que a gente já deixou a nossa opinião ali, né? Alguma mente pode se despertar e pronto, né? Mas quando você nota que a pessoa quer transformar a coisa em algo infindável, né? Então a gente sente que já disse o suficiente, já disse o que era necessário, a gente para, né? Perfeito. Então tem que ter uma sabedoria e uma direção de Deus. É difícil até dizer quando se manifestar, como se manifestar, em todos os casos. A gente não sabe com que professor estamos lidando, não sabemos antecipar sobre que matéria estamos falando,
o momento da aula que está sendo colocado. Então nós temos que orar para ter sempre discernimento espiritual, para saber o como e o quando, né, falar. Entender que vai ser desgastante para você, mas é sua responsabilidade, né? Exatamente. Pastor, o seu filho, Glauco Neto, é estudante universitário, né? Isso. Então, quero lhe fazer uma pergunta como pai. Como o senhor preparou o seu filho para a universidade? Pronto. O meu filho, eu desde a infância que eu li a Bíblia com ele, né? Antes dele ir para a escola, eu acordava mais cedo para ler a Bíblia, antes dele ir para a aula, né? Quando eu era criança, aquelas Bíbliazinhas de criança, depois a Bíblia nessa forma convencional. E sempre nós procuramos trazer para ele os valores cristãos, os valores da fé, né? Ele teve um momento que titubeou, conhecendo outras possibilidades, outras formas que o mundo apresentava, mas graças a Deus ele teve esse momento assim de estonteante, né, de ver que tinha outras coisas e tudo, mas ele logo se radicou naquilo que aprendeu, né? Viu que era melhor. E hoje ele assiste aulas que eu vejo que são muito militantes, ideológica e partidariamente. Eu estou vendo as aulas dele porque estou em casa, ele está assistindo a aula remota, e eu fico vendo aulas que na verdade fogem até da disciplina, da matéria, do assunto, né, para tentar incutir valores anticristãos, né? Às vezes ele debate, às vezes ele vê que não vale a pena, né? Já foram colocados lá trabalhos para defender posições, e ele ficou na posição minoritária. Eu quero falar sobre esse tema aqui, falou da perspectiva mesmo, que estava na contramão de toda a aula e tudo, mas quis falar de livre e espontânea vontade, preferiu aquele assunto, né? E ele tem procurado resistir no momento oportuno, né? E sempre vigiando para não aceitar as coisas que são contrárias àquilo que ele aprendeu, né? Perfeito. Uma vez eu estava conversando com a mãe que estava compartilhando que o filho acabou de ingressar à universidade, e aí os pais escolheram não colocar numa universidade específica por conta de uma influência maior que poderia gerar contra ele, ao ponto de ferir esse entendimento dele da fé, né? E assim, nós como pais, a gente não tem como evitar os nossos filhos de entrar nas universidades, né, pastor? Muito pelo contrário, nós precisamos ser um incentivador para que os nossos filhos entrem na universidade, mas nós temos que trabalhar isso certo e firme no coração dele acerca da segurança da fé, não é isso? Ou eu tenho que ficar retirando os meus filhos dessas oportunidades e guardando eles sempre dentro de uma bolha? Não, eles vão ter que enfrentar, né, mais cedo ou mais tarde. Às vezes se falava que nas universidades públicas havia muita militância e tudo, muita influência de partidos de esquerda e muitas ideologias seculares e tudo, mas hoje em dia universidades privadas não ficam para trás. Não ficam para trás. Tem a mesma coisa, com a mesma intensidade, né? Com a mesma intensidade. Então, nós vemos que a situação hoje está mais ou menos dentro de uma mesma linha, né? Mas eu acredito também que os pais têm um papel, né? Nesse percurso dos filhos, no sentido de que os pais devem procurar estar acompanhando se está havendo uma mudança, uma alteração no pensamento de seus filhos, procurando ver como é que está a opinião do filho sobre isso, sobre aquilo. Eles devem estar acompanhando isso, né? Para não serem surpreendidos amanhã com uma coisa mais grave. Na medida que estão vendo que eles estão sendo influenciados por coisas contrárias à fé, devem procurar orientação pastoral, né? Se tiverem condições de saber de livros evangélicos que falam sobre aqueles assuntos dos quais eles estão se distanciando da fé para que sejam esclarecidos, podem comprar para os seus filhos. Se souberem da igreja de alguém que é um professor universitário,
fiel, né, a Cristo, ou então é uma pessoa daquela área que ele está cursando e é da igreja e é um crente para poder conversar com a pessoa e dar orientações, também deve fazer isso. Então, os pais, eles continuam cuidando de seus filhos mesmo quando entram nas universidades, tendo esse discernimento para ver para que está se encaminhando as opiniões deles e ajudando-os a terem acompanhamento. Perfeito. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela disposição de prontamente vir aqui conversar com a gente. E o Senhor sempre é uma bênção, né? Sempre já veio para alguns encontros de jovens, fez parte também da série Nós Não Somos Deste Mundo, né? Quando ministrou sobre aborto, não foi? Foi sobre aborto, né? Inclusive, deixo aqui o link para vocês. Aqui embaixo na descrição vai ter o link, se você quiser assistir também sobre essa série que foi bem impactante. Então, pastor, obrigado e as suas considerações finais para todos que estão nos acompanhando. Pronto, minha consideração é que cada um possa buscar nesse mundo que está tenebroso, né, ser uma luz, que nós não sejamos arrastados pelo curso desse mundo, mas que vejamos Cristo como a nossa rocha, que nos torna inabaláveis, que cada um possa então manter-se fiel, né, e estar atento para o soar da trombeta, dando no coração o grito de Maranata, desejando que Cristo venha para nos levar à pátria celestial. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, tchau, tchau.